Contexto com o escritor Tarzan Leão traz hoje o tema A Força e a Inteligência. Olá, tudo bem? Nós vivemos numa sociedade extremamente violenta. Se você prestar atenção ao noticiário, grande parte dele é ocupada com notícias de crimes, assassinatos, homicídios das mais diferentes naturezas. Mas a sociedade humana é violenta. Quando nós vamos lá para a cultura bíblica, por exemplo, é muito interessante observar que a primeira cidade que aparece na Bíblia, lá no livro de Gênesis, foi fundada por um homicida, por Caim, que havia assassinado o seu irmão, cometido um fratricídio, né, como a gente diz. Então, é uma cultura da violência. E não há como a gente quebrar essa cultura da violência se não exercer a inteligência para resolver os conflitos e o perdão quando necessário para quebrar esse ciclo da violência. Ele é preciso ser quebrado. E só o perdão e o uso da inteligência como uma força da razão para a resolução de conflitos é que a gente consegue fazer com que esse ciclo seja quebrado e viva numa sociedade minimamente onde as pessoas possam dormir e acordar tranquilas, sem estarem com medo de serem surpreendidas por um assassino que entra na sua casa para roubar, para praticar crimes. O mundo, então, precisa sempre ficar atento para o diálogo, para a conversa. Agora temos guerra, rumores de guerra há mais de um ano, uma guerra que se estende entre dois países da Europa e que parece que a disposição de sentar à mesa e discutir seriamente o fim do conflito está passando longe para a maioria dos líderes mundiais, que estão muito mais interessados em fornecer armamentos bélicos para movimentar a indústria bélica, que é outra fonte de renda para muitos países do Ocidente. Isso, então, parece que é normal, natural, mas dezenas de milhares de vidas são perdidas nesses conflitos por falta de disposição das lideranças mundiais em sentar à mesa, discutir as diferenças, os problemas que podem levar a um conflito para que ele nem aconteça. Sempre quando você usa a inteligência para resolver os conflitos, você ganha muito mais do que fazendo uso da força. O uso da força não é vantagem nenhuma, porque se fosse a força bruta que tivesse todo o poder, não seríamos nós, os seres humanos, que dominaríamos o mundo, mas outros animais. Um dia, Yu Zi, um sábio chinês, estava explicando aos seus discípulos por que é que a inteligência e o diálogo sempre são mais importantes do que a força bruta. E pegou um tigre. Ele disse assim: há muita gente que diz que um tigre é muito forte, que o tigre é mais forte do que um homem, que o tigre pode destruir os homens todos se ele quiser, porque ele tem força para isso, tem garras para isso, tem dentes fortes, mandíbula forte. E ele disse: não, o homem, mesmo sendo muito fraco diante do tigre, é ele que prevalece porque ele faz uso da inteligência. Vocês nunca viram na sala de nenhum tigre a pele de um humano estendida no chão como um tapete, mas vocês já viram a pele de um tigre estendida no chão como um tapete. A inteligência, então, e a capacidade de diálogo, essa sim é a grande força que nós temos e que nós precisamos usar, e não a força bruta. Pense nisso. Shalom! Até semana que vem, se Deus quiser. Contexto, toda quinta-feira no Jornal da Cidade pela TV Cultura Paracatu. Oferecimento: Escola Multitec Cursos e Treinamentos. Telefone 3671-5010.